Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius Berg, estou com meus parceiros Guilherme Caldas, Giovanni Luque, e a gente vai trazer para vocês aí mais um STcast. Tema de hoje, ídolos na diretoria. Depois da passagem frustrada de Rogério Ceni como técnico, a gestão Leco buscou suprir a ausência de ídolos trazendo Raí, Lugano e Ricardo Rocha para a diretoria tricolor. 3 anos depois, o resultado não é dos melhores. O que deixa a perguntar: ídolos na diretoria são uma inovação ou só uma maneira da presidência se blindar das críticas? Gi, o que você acha sobre isso? Bergão, eu acho que, como sempre, a gestão Leco, ela já, desde o início, ela já está meio errada, né? A gente entende, a gente consegue perceber que o Leco não teve um plano de gestão. Então ele chegou, colocou lá o Rogério Ceni. Na minha opinião, era uma aposta legal. Acho que o Rogério Ceni estava, depois de um ano de estudo ali, ele veio para ser técnico de São Paulo, mas foi mais um escudo do Leco do que uma aposta na qualidade do Rogério. Aí o Rogério Ceni acaba não dando certo, não é meio frustrado a passagem dele pelo São Paulo, com algumas eliminações aí, tipo aquela do Defensa e Justiça. Aí tem a história de que você perde o elenco, ele vende muito jogador, e aí ele é mandado embora. E depois, no final do ano, no final do ano, começo do outro, né, da outra temporada, vem mais técnico, vem mais ídolo, vem mais gente na diretoria, vem Raí, vem Lugano, vem Ricardo Rocha. Eu acredito que por conta de uma má gestão, por conta de toda uma polêmica que existia, desde quando o Leco assumiu, ele tentou de alguma forma se blindar. Ele se blinda colocando na diretoria, nos cargos principais ali que ficam mais à mostra do clube, mostra do torcedor, ele coloca ídolos lá. Para quê? Porque o torcedor, boa parte dele, tem a ideia de que, pô, se o cara fez um trabalho legal como jogador, se ele honrou como jogador, ele vai honrar, ele vai ser bom diretor. Isso não é necessariamente verdade, né? Isso aí a gente pode ver, e é o que a gente vai discutir ao longo desse podcast, para ver o que foi o resultado, como que foi o trabalho desse, o trabalho dos diretores, dos ídolos na diretoria. Mas eu acredito, como você disse, que é uma forma dele se blindar, sabe? Eu acho que mais escudo do que inovação. Não, certo. Concordo plenamente com você, Gi. E aí outra pergunta que fica: o que tem de ruim em tudo nisso, né? Em todo esse contexto? Será que isso prejudica os ídolos Caldas? Olha, eu acho que prejudica bastante, sim. Um dos maiores exemplos é o próprio Raí, que é um cara que era tido como, depois do Rogério, o maior ídolo da história do São Paulo. E, e agora nós estamos encaminhando para o fim da passagem dele pelo São Paulo e tem uma chance de título agora no último ano. Pela primeira vez nesses 3 anos, o São Paulo está com uma chance clara de título. E se não ganhar, a chance do Raí perder muito do status de ídolo dele é muito grande. E é um risco muito grande que o Raí, que foi colocado pela diretoria para o Raí, eu acho inclusive uma sacanagem com o ídolo fazer um negócio desse, porque como o Gui estava falando, é uma maneira do presidente se blindar das críticas, quem dá a cara a tapa é o ídolo, e é aquele negócio, por mais ídolo que seja, o cara foi ídolo nos anos 90. Muitos de nós nem vimos ele ser ídolo, nem vimos o que ele fez pelo São Paulo. E aí você queima o cara para novas gerações de torcedores. Para muita gente hoje em dia, o Raí é o Raí diretor. É o Raí diretor de futebol. É o Raí que tá envolvido em um monte de problemas pro São Paulo. Assim, nada de desonestidade, etc. Mas está envolvido nas crises do São Paulo. Dos últimos 3, 4 anos, dos últimos 2, 3 anos em que o São Paulo não tem ganhado nada. Então, assim, eu acho que essa chance de ganhar o Campeonato Brasileiro é a chance do Raí se manter como o ídolo que ele é. Porque muito por culpa do Leco, o cara perdeu muito do estado de ídolo dele, e assim, o Ricardo Rocha e o Lugano entenderam bem que isso ia dar problema. O Ricardo Rocha saiu, né, e o Lugano acabou diminuindo um pouco a sua participação, acabou brigando lá dentro mesmo, pelo que consta, né, que ele foi contra a contratação do Diniz, foi a favor da demissão do Diniz em alguns momentos, e depois disso acabou se ausentando um pouco do dia a dia do clube.
mais independente. Eu acho que, como o Gi falou, é uma maneira de blindar o presidente, só que você blinda o presidente, a presidência, a diretoria dos conselheiros, dos outros diretores, etc., que a gente não sabe exatamente quem são. Você blinda com caras que não deveriam ser usados para levar a pedrada, para levar a porrada. São caras que tinham que estar no museu do São Paulo, que tinham que estar na história do São Paulo como grandes ídolos, e que, a não ser que fossem para dar uma contribuição real e grande para o São Paulo, uma coisa assim, real para o São Paulo, não sei se precisariam vir, se deveriam vir. Não acho que seja uma coisa muito inovadora, não. E acho que é mais uma maneira de transferir a culpa para alguém que tem mais casca para aguentar a porrada da torcida. Então, e aí também, uma coisa que entra nesse coisa que você falou que prejudica a imagem do ídolo, é o que a gente pode ver. A gente, São Paulinos que somos, fazemos parte de alguns grupos que as pessoas ou os torcedores, boa parte daqueles que estão no grupo, o cara fala, pô, o que o Lugano faz no São Paulo? Principalmente depois dessa divisão meio que ficou na diretoria, porque o Raí e o Pássaro queriam manter o Diniz e o Lugano queria que demitisse, o cara esquece que o Lugano foi jogador, o cara esquece, o torcedor meio que tipo fica mais forte na cabeça do torcedor essa confusão, o fato do cara ter assumido e ter saído, como foi o Ricardo Rocha, ou o Lugano que se ausentou completamente, e esquece que mesmo enquanto diretores, eles fizeram coisas boas. Então, o Lugano foi fundamental na contratação do Juan Fran, o Raí foi fundamental na contratação do Daniel Alves. Mas por conta de todo esse problema que tem no São Paulo, de todo esse problema de jejum de título, de confusão, de torcedor que é imediatista e quer que o técnico seja mandado embora, você acaba queimando de um lado ou de outro, porque aí a gente, boa parte da torcida, né? Eu não me incluo nisso, mas boa parte da torcida queria que o Diniz fosse mandado embora quando estava ali na eliminação da Libertadores, da Sul-Americana, estava naquele período difícil. Queria que fosse mandado embora. O Lugano queria, o Raí não queria. Naquela época, o Raí ficou com uma imagem ruim. A gente foi ver que foi uma decisão acertada, tal, que o Diniz acabou dando certo, foi uma decisão acertada. E hoje as pessoas acabam concordando com o Raí e deixando o Lugano de lado, porque dentro da diretoria não é nenhum consenso no clube. Então, isso que é o mais complicado. E uma coisa que eu queria falar também, eu estava pensando hoje, quando a gente decidiu o tema do nosso podcast, da nossa conversa de hoje, eu estava pensando que de uns tempos para cá, essa figura do diretor de futebol, ela ficou muito forte na mídia, no imaginário do torcedor, e algo que a gente não imaginava antes. Então a gente pensava, lá em 2005, vamos dizer que o São Paulo foi campeão da Libertadores e do Mundial. Quem que era o diretor de futebol do São Paulo de 2005? Agora, a gente sabe que o Rodrigo Caetano era o dirigente do Internacional, e o Internacional não ganha nada. Não vai ganhar o Brasileiro, não ganhou a Libertadores, Copa do Brasil, não vai ganhar nada. E a gente sabe que ele é. Alexandre Matos, um nome que está sempre rodando. Aquele Paulo Pelaipe está sempre um nome aí em voga. E era isso que eu queria também trazer. Em que momento da discussão de futebol que esse nome, essa figura passou a ser tão importante como ela nunca tinha sido? Não, com certeza. E pensar também na época do Raí, né? Quando ele chegou no São Paulo, né? Como status de ídolo, veio o Lugano, o Ricardo Rocha. E o Raí, eu acredito que ele foi aprendendo com os erros. Não sei se é uma parte minha de torcedor, mas um exemplo, né, que a gente teve foi quando demitiram o Aguirre. O Aguirre vinha fazendo um trabalho ali, tinha um elenco limitado, sim, na minha opinião, e fez o São Paulo chegar líder do Brasileirão, né? Não fomos campeões por causa do elenco mesmo, né? A gente não tinha um grande elenco formado, e a partir dali houve a demissão do Aguirre, contestada por muitos, né? E eu acredito que só nessa parte que você cita, né, dele manter o Diniz, que ele acertou, mesmo tendo muitos torcedores, né, que pegaram no pé dele, eu acho que foi um erro que ele aprendeu. Viu que para um time ter um trabalho bom, tem que ter uma continuidade. Não também tendo exemplo com outros times do Brasil, da América do Sul,
da Europa também. Eu acho que isso foi um dos poucos acertos do Raí nessa passagem que ele teve aí no São Paulo. Caldão, alguma coisa a completar, Gi? Só nesse assunto, Raí, Lugano e Ricardo? Cara, na real, duas coisas. Primeiro que eu acho que isso que o Gi comentou real é uma coisa muito, muito perceptível pra gente, de que essa figura do diretor de futebol, do homem forte do futebol, aumentou muito recentemente. É uma coisa que, assim, poucos times tinham. O Juvenal Juvencio foi uma época no São Paulo antes de ser presidente, mas, assim, na década de 90 e etc. E que agora é muito grande, todos os times têm, é uma certa esse executivo de futebol, né? Que é uma coisa que está crescendo muito. E eu acho que isso é muito reflexo dessa pouca democratização da eleição dos times, né? Você não elege um cara que entende futebol, você elege um cara que entende da política do clube, é um cara que entende ali de convencer conselheiro a votar, e aí chama quem entende para mexer com futebol. Eu acho que isso é um reflexo disso, mas é um assunto muito complexo para a gente entrar na discussão agora. Então, e eu acho inclusive meio prejudicial, assim, você ter um diretor de futebol totalmente profissional, que não tem nenhuma ligação com o clube, às vezes é um cara que é de outro lugar, que não tem a menor ligação com o clube, não entende como funciona o clube em si, e vem, como você citou o Rodrigo Caetano, o próprio Alexandre Matos e tal, que acaba não dando, não necessariamente dá certo, porque o cara deu certo num clube, vai dar certo no outro, etc. E outra coisa que eu queria discordar dessa questão de que o Raí acertou em manter o Diniz. Concordo que ele acertou em manter o Diniz, não é essa a minha discordância, mas eu acho que não acho que tenha sido um aprendizado com os erros. Eu acho que a questão era a seguinte: o Raí tirou o Aguirre, é difícil dizer que o Raí tirou o Aguirre, mas a diretoria demitiu o Aguirre e o Raí apostou no Jardine para dirigir o time depois. É uma mudança muito grande, é uma mudança assim, você não pode disputar a Libertadores com um cara que nunca ganhou nada, com um cara que é treinador da base. E eu acho que essa manutenção do Diniz, eu acho que a contratação do Diniz passa meio por isso também, passa por uma invenção da diretoria, falou assim, vamos chamar esse cara que não, eu na época critiquei a contratação dele, não sou um dinizista ainda, mas eu acho que ele não foi demitido por algumas razões. Primeiro, porque não tinha torcida gritando na orelha de ninguém, não tinha torcida no estádio. Se tivesse, eu acho que ele tinha caído. E segundo, porque essa diretoria precisava ganhar alguma coisa. Precisava ganhar alguma coisa. E assim, tava óbvio que o Diniz não ia ser rebaixado, ainda que não ganhasse nada. Então, assim, não sendo humilhado, para eles estava bom. Eles só não podiam, eles não queriam mais se meter, eles não queriam mais fazer nada de errado, depois de tudo que já tinham feito. E demitir um treinador no meio da temporada, como foi depois da eliminação pro Mirassol, ou da eliminação pro Lanús, ou para eliminação da Libertadores, né, fase de grupos, eu acho que seria uma coisa meio inviável, seria muito difícil colocar outro no lugar. E eu acho que foi mais uma questão de entender que não ia dar para fazer nada direito com isso, deixa melhor como tá do que piorar, do que um negócio de aprender com os erros. Se não fosse o último ano de mandato da diretoria e um ano atípico, como foi 2020, eu acho pouquíssimo provável que o Diniz se mantivesse no cargo até o final. Acho muito difícil. Então, assim, eu acho que não foi um aprendizado com os erros, foi só uma força das circunstâncias. Eu acho que o Raí, por mais que seja um cara incrível, um cara fantástico, um jogador fantástico, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, não pode ser apagado isso. Tem feitos bons como diretor, etc., como trazer o Daniel Alves. Não acho que ele devesse continuar ou que merecesse uma outra chance no São Paulo. Acho que cometeu muitos erros que não poderia. Não poderia, na posição em que está, num time do tamanho do que está. Bom, agora falando, né, pensando num futuro próximo, num futuro presente, né, o que a gente está começando a viver, mesmo nessa junção de 2020 com 2021 no futebol brasileiro, né, pensar agora nessa nova diretoria que está se formando no São Paulo. Júlio Casares vindo aí com propostas, presidente muito
presente nas redes sociais, né? Como eu já havia falado no outro nosso STCast. E vamos falar agora um pouco sobre o Muricy, né? Nosso novo coordenador de futebol. Tem uma ligação muito afetiva com a diretoria, né? Com a torcida principalmente, com o time. Gi, Caldas, o que vocês acham do Muricy? Foi um acerto? Ele vir? Você acha que ele pode mudar esse pensamento do São Paulo em algumas partes de contratação, visão de base, do elenco, de trabalhar ao lado do Diniz? Eu acho que a contratação do Muricy, ela é emblemática um pouco, e ela deve ser entendida em mais do que simplesmente a contratação em si. Eu acho que o Muricy vir para o São Paulo, ele traz consigo a certeza, pelo menos para a torcida, de que tem um torcedor ali onde está, né? De que ela tem um cara que torce pelo São Paulo fazendo o cargo que ele faz. Acho que é importante entender também que o Muricy, ele vem junto dessa torcida, ele vem com profissionalismo. Um profissionalismo que a gente viu durante toda a trajetória do Muricy como técnico do São Paulo nos outros clubes e como comentarista que ele foi. A gente vê que o Muricy é um cara profissional, e tanto profissional que mesmo treinando outros clubes, inclusive rivais, o Muricy não perdeu o respeito pela torcida do São Paulo. E quando o São Paulo precisou dele, e aí vou dizer 2013, um ano muito difícil, o Muricy veio e ajudou. Então, e eu acho que então é muito importante, foi um acerto grande da diretoria trazer o Muricy para fazer essa ponte que eles dizem, né, essa ligação entre diretoria e futebol, que a gente ficava meio perdido em quem estava fazendo isso. Eu acho que é muito importante trazer ele, e a gente espera que não seja mais um de escudo, de blindagem. A gente consegue ver assim claramente que a gestão Casares, pelo menos começa muito diferente da gestão Leco. Começa com projeto, começa com ideia. Pode ser que a gente daqui 3, 4 meses a gente sinta que não vai dar certo, mas a gente vê que é projeto, que ele começa com algo sério. E nesse começar com algo sério, trazer uma pessoa séria e profissional como é o Muricy Ramalho, eu acho que é muito importante para o andamento do São Paulo em 2021. Concordo, Gi. Acho que estamos no início, né? Tem muito ainda o que acontecer, né? Júlio Casares está ali há dias ainda no comando, né, da presidência do São Paulo, mas eu concordo. Eu acho que foi um começo diferente e torcer, né, para que seja diferente em todos os âmbitos, né, todos os aspectos. E pensar também que o que eu acho que ajuda também, não sei se vocês vão concordar, mas é essa fase boa que o time está vivendo também, né? Tanto internamente quanto nas redes sociais. Eu acho que o São Paulo vive uma fase boa, mesmo não tendo títulos, mas a gente vê um DNA do São Paulo que voltou, né? O time jogando com raça, com vontade ali, em busca dos campeonatos, né? Caldão, alguma coisa a completar sobre o assunto? O que você acha sobre isso? Então, eu acho que a contratação do Muricy para lidar diretamente com o futebol é muito boa, principalmente com a presença do Diniz ali. Porque uma coisa que me chama muito a atenção no Diniz, né, tanto a questão da carreira dele, quanto das declarações que ele dá e etc., é uma espécie que parece, até não sei se é, um desapego da vitória. O Diniz quer jogar bonito. O Diniz quer jogar do jeito dele, quer fazer o futebol dele, e se tomar um gol no final, tudo bem. Jogamos bem, é isso que importa. Aquela frase, ganhamos no segundo tempo, relativizações da derrota que o Diniz tem muito e que o Muricy nunca teve. Tanto que, enquanto algumas vezes durante a gestão do Diniz nós vimos o São Paulo jogar muito e perder, durante a gestão do Muricy, em todas as passagens, diversas vezes nós vimos o São Paulo jogar nada e ganhar, sabe? Porque o Muricy ele gosta de ganhar. O Muricy é um cara que foi 3 vezes campeão brasileiro pelo São Paulo, foi, se não me engano, 4 vezes campeão brasileiro na carreira. É um cara que tem o DNA da vitória nele. É um cara que não admite perder um jogo e sair cumprimentando o adversário, dando sorrisinho com o adversário. É um cara que é
vitória, vitória, vitória. E eu acho que isso é uma maneira muito boa de puxar um pouco dessa vitória para a cabeça do Diniz, de tipo, sim, temos que jogar legal, temos que jogar bonito, mas temos que vencer também, temos que botar volante quando precisar de volante, coisas do gênero que eu desde o começo sou bastante crítico ao Diniz e acho que o Muricy vai ajudar muito nisso. Nessa questão prática mesmo. Agora, na questão profissional, não tem o que falar do Muricy. O Muricy é um cara fantástico, é um cara que todo mundo que conhece gosta dele, admira ele, é um cara que negou a seleção para ser profissional, é um cara que negou talvez a maior chance da carreira dele de dirigir uma seleção brasileira, uma seleção pentacampeã mundial, para cumprir um contrato com um time que não é o time de coração dele, é um time basicamente que o contratou e queria contar com o trabalho dele, que era o Fluminense. Um cara que, para treinar o São Paulo Legends, berra na beira do campo como se o São Paulo estivesse disputando um Mundial. É um cara que não... A questão do profissionalismo do Muricy não tem o que falar. É um cara fantástico, é um São Paulino, é um cara que é um bom passo da diretoria do Casares. A única coisa da diretoria do Casares que eu já não tô gostando muito é que achei muito aparecida, assim, sabe? Eu achei que tudo bem ir no vestiário, tudo bem aparecer com os jogadores, mas tem coisa na diretoria que eu acho que tá querendo mais aparecer do que fazer as coisas de verdade. Mas, enfim, é uma opinião minha, tá muito no começo ainda, não dá pra julgar. E apenas completando uma informação, né, do Muricy, que ele colocou no contrato dele, se eu não me engano, onde proíbe de assumir a função de treinador. Pode cair técnico, o presidente vai lá, Muricy, você topa, faz uma semana ali pra gente, Muricy não vai fazer essa função de treinador. Tanto pelo lado pessoal de saúde, né, que o Muricy, tanto pelo lado, acho que mental dele mesmo, que ele quer focar no que ele vai fazer de melhor, né, que é coordenar o futebol do São Paulo. E também pensando no projeto 2021, né, da era Júlio Casares, a gente tem o nosso novo estagiário Kaká, né? Kaká também ídolo, a torcida tricolor aí, tinha uma passagem dele em 2014, São Paulo vice-campeão, né, do Brasileiro, e ele vem com um emprego não remunerado, né, um estágio. E eu acho que, na minha opinião, já vou dar minha opinião, acho que vai agregar muito, sinceramente. Tanto na parte de convívio com os atletas, já tem convívio com Daniel Alves, Hernanes, entre outros ali, mas também para os jovens. Eu acho que vai ser um trabalho muito, muito bom para ambos. Gi, o que você acha dessa vinda do estagiário Kaká? E você acha que vai agregar? O que você acha aí? Conta pra gente. Eu concordo com você que vai agregar, porque ele vem ali num órgão novo, né, que a diretoria está colocando, o Comitê Avançado de Futebol, o CAF. Eu acho que vai agregar muito, vai agregar para a carreira do Kaká, que a gente não sabe ainda se ele quer ser diretor, se ele quer ser técnico. Eu, pelo menos, não me lembro de uma declaração assertiva do Kaká a respeito disso, mas eu acho que para o São Paulo e para o torcedor, que é para quem a gente está contando aqui, o mais importante é que não é porque o Kaká está lá que ele é da diretoria, e mais ainda, não é porque o Kaká está lá que ele merece ser cobrado como é o Raí, como foi o Lugano e o Ricardo Rocha. O Kaká está lá como estagiário para aprender e para ajudar o São Paulo com o conhecimento de bola, com o conhecimento de elenco que ele tem. Mas ele não vai estar lá para tomar decisões. O Kaká não vai estar lá para contratar jogador, para demitir técnico, para contratar técnico, para contratar jogador, mandar jogador embora, tal. O Kaká está lá para aprender e ajudar o São Paulo com o conhecimento que ele tem. E por isso, mais ainda, que eu acho que é muito importante a presença dele lá. O Kaká vai agregar muito. E por conta de ser gratuito, não remunerado, por conta de ser não remunerado e por ser num cargo novo, num lugar novo, o Kaká tá lá para aprender. Então, esse é um claro exemplo. O Muricy eu ainda tenho minhas dúvidas, mas o Kaká é um claro exemplo de que não quer blindagem. O Júlio Casares não quer blindar a si mesmo, a sua gestão, com a presença do Kaká. Ele quer colocar um cara lá que conhece e que vai ajudar no clube. É essa a função do Kaká e que vai dar muito certo. Eu espero, pelo menos.
Olha, eu concordo que a vinda do Kaká é boa, pode ser positiva. Eu só fico um pouco assim de você dar a posição, entre aspas, de estágio, uma posição não remunerada de aprendizado para um cara do tamanho do Kaká. Esse cara é o melhor do mundo. Esse cara tá acostumado por mais que o Kaká seja um cara fantástico, todo mundo gosta dele também, não é um cara com uma índole ruim, com um temperamento ruim de lidar e etc, pelo que todo mundo fala. É um cara que já foi o melhor do mundo, né? É um cara que é jogador de futebol, e jogador de futebol a gente meio que sabe como é. É o cara que está acostumado a ter o que ele quer, tudo que ele quer, etc. E eu acho complexo, eu não sei, eu espero que dê certo, acho possível que dê certo, mas fico a princípio meio receoso com colocar um cara desse na posição de aprender. Tenho medo de dar alguma briga, alguma coisa desse tipo lá. Mas não acho que vai acontecer. Só dá medo, né? Porque é o nosso time que estão mexendo, né? Então a gente fica com cuidado, com medo de dar alguma coisa. Mas eu acho uma vinda boa, sim, e acho que, como a gente falou, no caso do Kaká, eu acho que não é blindagem mesmo. No caso do Kaká, eu acho que é mais uma espécie de ajuda pro Kaká, para ajudar a aprender, uma espécie de benefício pro São Paulo. Traz um cara que conhece São Paulo, que entende São Paulo e que a torcida conhece. E como o Gil falou, é importante o torcedor lembrar disso. É importante o torcedor lembrar assim, ó, o Kaká não tá lá para mandar nada. O Kaká não é quem define o futuro de São Paulo, o Kaká não é o cara que vai bater o martelo se é A ou se é B. O Kaká é o cara que tá lá para aprender, tá lá para ajudar no que puder, mas não é dele que a gente tem que cobrar. Tem que cobrar. Tem que cobrar do Muricy, tem que cobrar do Diniz enquanto for técnico, tem que cobrar do Casares, da diretoria dele, porque enfim, vamos ter que cobrar. Vamos ter que cobrar para sempre, né? Independente de quem for o treinador, de quem for, de quão ídolo for o dirigente, tem que cobrar. Enfim, e é importante ressaltar que o Kaká não deve ser cobrado assim, pelo menos não por enquanto. E principalmente separar o ídolo jogador do agora estagiário, né? Acho que, sinceramente, acho que o mesmo eu falo pro Muricy. Separar o Muricy multicampeão pelo São Paulo, a história magnífica que ele tem com o clube, o aproximo que ele tem com o torcedor dessa nova fase que ele vai ter com o clube. E aproveitando esse embalo de ídolos, né, na diretoria, sua nova era, mais uma vez, aí do Júlio Casares, falar um pouco sobre o Zete, que está cotado para ser o coordenador de goleiros da base e do profissional nesse ano. Ainda não é nada confirmado, mas muitos jornalistas aí já falam que teve o convite da coordenação de goleiros do próprio Júlio Casares e está para se confirmar em alguns dias, né? A gente não sabe ainda. Mas, Caldão, o que você acha dessa vinda do Zete, também um ídolo, né? De volta para o São Paulo. Você acha que agrega? Você acha que como que o torcedor pode ver e esperar dele? Não, eu acho benéfica. Eu acho importante assim que ficar claro a que ele vem, o que ele veio fazer e qual a função que ele vai assumir, porque ainda está mais na casa da especulação e do boato que ele vai fazer. Acho que assim que ficar claro para nós o que ele vai fazer, o que ele vai ser dentro de São Paulo, é bom. É bem bom porque é um cara que conhece São Paulo, é um cara que é ídolo também, e não é ao que parece, não é um cara que vai também ter. Estão dizendo que ele vai ter uma questão com os goleiros do São Paulo, etc., que não é um cara que vai tomar decisões, né? Que vai ser diretor de futebol, que vai ter o cargo que teve o Raí, que é responsável por muita coisa. Então, acho que no caso dele, especificamente, assim como o Kaká, também não é uma blindagem muito grande. É mais se cercar de gente importante, sabe? Até é uma espécie de blindagem, mas não uma blindagem nociva, como eu acho que foi a do Leco. Que é botar a cara pra tomar tapa na cara dele. Na cara no lugar dele. Pra dar a cara a tapa no lugar dele. Eu acho que no caso do Casares está sendo uma coisa mais saudável, assim. Mas uma espécie de blindagem no sentido de você manter gente que conhece, que entende o São Paulo ao seu redor e na sua frente na hora de você pensar, na hora de decidir mesmo. Não na hora de você mostrar a cara. E mostrar a cara o Casares faz, na minha visão, até mais do que devia, mas enfim.
outro assunto que podemos falar em outras oportunidades. Mas é isso. E eu acho uma coisa interessante também é que, assim como o Caldas falou e como é o Kaká, o Zete vem para agregar o conhecimento que tem. Não vem para mandar, para desmandar. É para agregar o conhecimento. E quanto mais conhecimento você tiver e puder passar e compartilhar, principalmente de gente que foi multicampeão pelo São Paulo, como é o Zete, quanto mais conhecimento você tiver para compartilhar, isso é maravilhoso. Então, eu acho que também vai ser uma ótima contratação. Bom, esse foi nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aí, falar um pouco sobre os ídolos na diretoria do São Paulo. Convido vocês a compartilharem com os amigos, curtirem a página, né? Se inscreva no nosso canal, deixa o like aí. Agradeço mais uma vez. Nosso STCast número 2 aí. Obrigado a todos. Forte abraço. É isso, valeu. Obrigado, valeu. Valeu!